Toda a honra e toda a glória seja dado a Deus. Nós vamos fazer uma oração para depois lermos a santa e bendita palavra de Deus. Nosso Deus e Pai, Criador do céu e também da terra, em nome de Jesus, o teu santo Filho, nós estamos aqui agora, Pai eterno, para pedir perdão pelos nossos erros, pelas nossas transgressões e pedir que tu guarda cada um que está inscrito nesse canal, aqueles que não estão inscritos, os que ouvirem este vídeo, os que não tiverem oportunidade de ouvir, mas para que, Senhor, através dele, tu possa abrir os olhos de alguém para fugir da condenação futura. Guarda-nós também, livra-nós, Senhor, daquilo que possa nos trazer prejuízo espiritual. Entregamos tudo nas tuas mãos e rogamos, em nome de Jesus, teu Filho, que vive e que reina não só hoje, mas para todo sempre. Amém e amém. Então, irmãos, com a ajuda de Deus, nós vamos fazer a leitura no livro de Apocalipse, que é o livro da Revelação, que é um livro muito discutido nos últimos dias, mas o assunto que eu vou tratar aqui não vai ser muito profundo, porém será de grande valia para todos nós. Uma explicação simples, básica, que poderá te ajudar a vencer o pecado. Não vou prolongar muito o vídeo, ok? E aconselho a você que não tem uma Bíblia, adquirir uma Bíblia. Aconselho a você que não tem costume de ler um trecho das Sagradas Letras, das Sagradas Escrituras, procure ler o Novo Testamento, o Velho Testamento. Deus vai te guiando conforme Ele vai colocando na sua mente o desejo, ok? Haverá partes que você não vai entender, mas porque tem coisas que são mistérios e Deus depois nos faz compreender. Isso já aconteceu comigo também, ok? Mas não deixe de ler a Bíblia, não deixe de fazer a tua parte, principalmente no sentido de, vamos dizer assim, se você tem algum amigo, alguém que não conhece esse canal, você pode passar esse vídeo para frente, para alguém ouvir a palavra, não é? É um vídeo simples, mas é para ouvir a palavra. Mas sem mais delongas, vamos ao assunto que o Senhor me trouxe aqui para mim ler para vocês. 22 de Apocalipse. Só que nós vamos iniciar a leitura a partir do verso 12. Poderia ler o capítulo inteiro, mas Deus me coloca na minha mente, vem na minha mente, para mim começar do verso 12. Eu creio que seja a vontade de Deus. Não vou afirmar 100%, mas estou dizendo que me vem um desejo de ler a partir do verso 12, certo? Estou sendo sincero. 22 de Apocalipse, a partir do verso 12. Lemos com a ajuda de Deus. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Somente até aqui, irmãos. Depois vocês leem o restante. Existem pedaços aqui mais pesados. Mas mediante a situação que Deus me traz avante agora, nesse instante, numa explicação mais básica, a necessidade que há entre nós estarmos próximos de Deus e distantes do mundo nos faz fugir automaticamente de ser um cão, um feiticeiro, de ser um que se prostitui, de ser um que comete homicídio, de ser um que ama e comete a mentira. Por quê? Porque quem se aproxima de Deus se aproxima da luz, da verdade. E a própria verdade vai nos purificando daquilo que não é bom, fazendo com que, como uma água limpa que bate no nosso corpo para lavar a nossa pele, a nossa carne,
quando nós tomamos um banho, materialmente falando, nós procuramos usar alguns ingredientes que existem nos comércios para manter a nossa saúde e o nosso corpo limpo. Quando nós nos aproximamos de Deus em espírito, quando nós procuramos Deus, o Senhor vai nos limpando dessas coisas que não entrarão na cidade santa, como nos outros versículos estão dizendo aqui. Ainda que nós, muitas das vezes, irmãos, possamos até termos cometido algum pecado que venha nos deixar vir a menos na presença de Deus, quando nós nos aproximamos dele, ele nos purifica através do sangue de Jesus Cristo quando nós nos arrependemos. Por isso que o arrependimento sincero purifica o homem do pecado. Quando o homem entrega a sua vida a Cristo Jesus, ele se transforma, ele passa a ser de um homem pecador no sentido de querer pecar a um homem pecador que não quer pecar e que está sempre lutando contra o pecado. Porque não existe homem que não peque, mas existem pecados que é para a morte. Para esse o apóstolo diz que não digo que ore. Mas qual é esse pecado? Lá em 4 de Marcos está dizendo: todo aquele que disser qualquer palavra contra o Filho do Homem poderá ser perdoado, mas quando blasfemar contra o Espírito Santo, esse não encontrará perdão. Não é o teu caso. Porque se você não tivesse o Espírito Santo, você não estaria ouvindo este vídeo nesse momento. Ou se você não tivesse uma oportunidade dada pelo Espírito Santo, você não estaria também prestando atenção naquilo que eu estou falando. Porque se você está prestando atenção, ainda que você não recebeu o Espírito de santidade, o Espírito Santo de Deus, você está demonstrando que você tem sede de Deus. Como disse num salmo, a minha alma clama ao Senhor. A minha alma tem sede de Deus. Entende? Então você tendo sede de Deus, demonstra perante o Espírito de Deus que você é uma pessoa que está em busca de alguma coisa para salvar a tua alma. E muitas das vezes nestas oportunidades que os homens oferecem aí fora, prometendo curas, riquezas e tantas coisas, nós, irmãos, nos deixamos levar. Nós, que eu quero dizer, é aqueles, graças a Deus, Deus tem nos guardado, mas aqueles que se deixam levar por promessas de prosperidades, promessas de evangelhos de prosperidade, de riquezas, sendo que neste mundo, irmão, isso é uma coisa que vem automaticamente. Quando nós trabalhamos, quando nós lutamos, quando nós estudamos, quando nós oramos a Deus para nos abençoar primeiramente naquilo que vamos fazer, abençoar o trabalho das nossas mãos, as bênçãos de Deus não são negadas a nós. Não é preciso nós fazer nenhum outro sacrifício pelo sacrifício da cruz, porque o Senhor já sacrificou. Você não precisa fazer fogueira disso, fogueira daquilo, campanha disso, campanha daquilo. O Senhor Jesus, ele já morreu na cruz por você. Ele já foi crucificado, ele já foi entregue ao vitupério. Por isso que diz: bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Quando o Senhor Jesus derramou o seu sangue, ali ele estava derramando algo purificador, para purificar o nosso pecado. No tempo da lei, os homens levavam animais, bois, cordeiros, e faziam a expiação com sangue de animais. Depois veio Jesus Cristo, o Cordeiro Imaculado, o Cordeiro de Deus, para tirar o pecado do mundo. E este, então, quando foi imolado na cruz como um cordeiro, porque diz a palavra assim, ele foi levado como uma ovelha muda
por aquele que o tosquia, e não abriu a sua boca. Lá em Isaías, no capítulo 53, do livro do profeta Isaías, está escrito bem claro, irmãos. Se os irmãos quiserem pegar as escrituras, vocês vão ver que no profeta Isaías fala claramente a respeito desse assunto que eu estou falando. Isso não é coisa da minha mente, não é que eu estou falando isso para querer te seduzir ou querer fazer você acreditar naquilo que eu estou falando. Eu estou falando aquilo que está registrado muito antes até de eu nascer. Então está escrito aqui no capítulo 53 do profeta Isaías, no Velho Testamento. Eu quero ler aqui para que você possa entender, irmãos, o que eu estou falando, irmãos. Aqui diz, 53 de Isaías, no versículo 3 em diante: ele era desprezado, o mais indigno entre os homens, de dores e experimentado nos trabalhos. Hoje, os pregadores não querem sentir dor e nem querem ser experimentados no trabalho, irmão. Como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Por que ele disse não fizemos dele? Porque Isaías também era judeu, e então ele falava a respeito do povo a qual ele pertencia, não desprezando nenhum judeu, porque eu também tenho alguma descendência. Eu estou falando a verdade, conheço muitos judeus, muitos que são meus amigos e que eu estimo muito, irmão, muito, até rabino. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então não precisa mais nenhum sacrifício. Ele foi machucado por mim, sobre as suas pisaduras, suas feridas. Quantas vezes bateram, cuspiram no seu rosto. E ele então, derramando seu sangue sobre as suas pisaduras, como diz aqui em Apocalipse, foram lavados os nossos vestidos, no versículo 14, no sangue do Cordeiro, para que nós tivéssemos o direito da árvore da vida. Quanto ao restante que ficará de fora, são aqueles que não buscam ao Senhor, porque ainda há tempo. Por isso que eu não li esse trecho, porque eu não quero atemorizar ninguém. Mas eu quero dizer para você, leia, você vai ver que vai falar de feiticeiro, de cães, dos que se prostituem, dos homicidas, dos idólatras, daquele que ama e comete a mentira. Então você vai ver muita coisa que você vai dizer, meu Deus, mas eu conheço pregadores que fazem isso, eu conheço irmãos que são de igrejas que fazem isso, então eles não vão entrar no céu. Não estamos julgando, ainda há tempo de arrependimento. Disse o Senhor, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Ah, mas naquela igreja já me cortaram, eu já disse que eu não tenho mais salvação, porque eu já fiz isso, já fiz aquilo. Isso não é verdade. Enquanto você está respirando e você tiver condições de se aproximar de Jesus Cristo, que é o único intercessor, não tem pastor, não tem ancião, não tem ninguém que pode interceder por você nem por mim. Você tem que falar direto com o Senhor Deus em nome do Senhor Jesus. Por isso que diz assim, aquele que pecar, temos um advogado com Deus Pai, que se chama Jesus Cristo. Então não pense que você, mas o meu filho já foi para o inferno, porque agora ele está nas drogas. Mas aquele meu filho que está lá naquele país, o que será que anda fazendo? Acho que Deus não está com ele. Não põe esses pensamentos negativos na tua cabeça. Você tem muita força na tua oração. Porque a tua oração, eu já vi uma vez uma irmã falar, nas minhas fraquinhas orações, eu apresentarei a todos vós. Eu fiquei olhando para a irmã, depois eu chamei a irmã com bastante carinho e amor. Falei, irmã, a irmã não fica triste comigo? Não fale mais fraquinhas orações. Porque não existe o crente que faz fraca oração. Porque a nossa oração, se ela fosse feita no meu nome,
Ela era fracassada, irmão. Mas ela não é feita nem no meu e nem no teu. Ela é feita em nome do Senhor Jesus. E esse nome, ele rompe barreiras. Ele quebra ferrolhos. Ele abre portões de ferro. Ele derruba muralhas. Ele quebra cadeados. Ele ressuscita mortos. Ele expulsa demônios. Ele faz aquilo que o homem nunca... Ele desliga reatores nucleares. Ele muda a rotação da Terra. Ele mexe no magma, no vulcão. Ele mexe nas profundezas do abismo. Como a tua oração é fraca. Se ele disse assim: se tu pedirdes de todo o coração e credes no meu Pai e pedirdes em meu nome, direis a este monte: ergue-te daqui e precipita-te no mar. E quantas vezes, irmãos, levantam-se montanhas nas nossas vidas, que nós olhando, parece que nós não vamos vencer. Mas lembra-te, você lavou os teus vestidos e as tuas vestiduras no sangue daquele que foi ferido, que foi crucificado, mas que não foi vencido, porque ele desafiou a morte. Ele quis mostrar para a morte que ele era mais forte do que ela. Quando ele chegou lá no Hades, ele venceu o nosso maior inimigo. Primeiro venceu a morte, depois venceu Lucifer e mostrou para ele que quem manda é o Senhor Jesus, é o Yeshua HaMashiach. Então não se preocupe. Mas vai vir a besta, vai vir o sinal da besta, vai vir isso, vai vir aquilo. Mas com quem você está agora? Como você está fazendo a vontade de Deus agora? Você acha que Deus vai abandonar aquilo que Ele ama? Você acha que Deus simplesmente, quando aparecer o adversário, Ele vai largar nós, vai falar: agora eu quero ver como é que eles se viram? Deus sabe como nós somos. Nós vamos ver prodígios, milagres. Vamos ser arrebatados, transladados. Se não tiver pão, um copo d'água nos alimentará. Aí aparecerão os verdadeiros adoradores, aqueles que guardam a palavra de Deus. Ame o Senhor, irmã e irmão. Continue na tua jornada. Não pense que você é um cão. Se eu for explicar cada detalhe de cada palavra, eu demoraria muito. Mas um dia Deus me dará de ler do verso 15 até o término. Hoje foi só até aqui, para te animar e para te dizer: você nasceu para vencer. Então não abaixe a tua guarda. Segura na tua espada. Peça para Deus colar o cabo da tua espada na tua destra espiritual, quer dizer, na tua mão direita. E peça para Ele te dar habilidade espiritual para você lutar contra tudo aquilo que vem para tirar a tua fé. E você vencerá. E através de você, muitos ainda vão herdar a coroa da vida eterna. A salvação é o que eu prego para você. Jesus Cristo, o único, o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Deus seja sempre glorificado. Amém.